Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui eu vou tentar fazer alguns breves comentários sobre as últimas notícias da semana, na realidade de ontem, enfim, principalmente na área política e econômica, tá? Não sei se vocês estão acompanhando aí as notícias, né? Mas ontem o Alckmin, né, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou novos nomes que vão integrar a equipe de transição do governo, né, do futuro governo do presidente Lula, certo? E um dos nomes anunciados que chamou bastante atenção foi o do Guido Mantega, né, que vocês devem recordar aí que o Guido Mantega ele foi ministro do Planejamento no governo Lula de 2003 a 2004 e foi um dos ministros da Fazenda que mais durou, né, o que mais durou, que foi de 2006 a 2014. Então, o Mantega ele foi ministro da Fazenda durante o governo Lula, primeiro mandato, né, durante o primeiro mandato, segundo mandato, e também do governo da Dilma, né? E muita gente associa ao Mantega, né, aquele fantasma, né, enfim, naquele período em que o país começou no governo Dilma tropeçou na área econômica, né? Então a economia começou a cair e muitos associam parte desse fracasso, né, tanto o governo Dilma, né, ao Mantega, né, que enfim a política econômica do governo, né? Enfim, então essa figura do Mantega não é muito bem vista pelo mercado, né? Então esse anúncio dele para compor a equipe de transição na área de planejamento e orçamento, né? O mercado reagiu muito mal a essa indicação, tá? Inclusive o dólar ele disparou, né? O dólar que tinha chegado logo após a eleição a chegar perto de R$ 5,04 disparou, chegou até 5,40, né? A bolsa também despencou, caiu quase, né, 3,5 pontos, né? Enfim, outras ações aí caíram muito mais do que isso, tá? Justamente essa reação, esse nervosismo do mercado, não só com a indicação do Mantega, né? Mas também com enfim, alguns anúncios do próprio presidente Lula de que realmente seria contra o teto de gastos, que iria, né, enfim, adotar essa política né, nessas políticas sociais, né, que envolvem despesa pública, tá? Então, assim, o que é que eu acho? O que é que eu penso a respeito disso? Primeiro, eu concordo, né, enfim, eu sou contra o teto de gastos, primeiro ponto, né? Principalmente da forma como o teto de gastos foi formatado, porque vocês, né, enfim, o teto de gastos ele congela os investimentos públicos, né, e também gastos em setores essenciais como saúde e educação por 20 anos. Isso desde que o teto de gastos surgiu, né, ele congelou isso, né, durante 20 anos. Eu sou totalmente contra isso, por quê? Porque corta investimento público e também em setores como saúde e educação, congela isso por 20 anos, permitindo apenas o ajuste pelo valor da inflação. Eu acho isso um absurdo, né? Agora, se você ser contra o teto de gastos, como é o meu caso, não significa que você não é necessariamente contra o equilíbrio fiscal, né? Pelo contrário, eu acho que qualquer pessoa que seja minimamente racional, que tenha um tico-teco minimamente funcionando, não é contra o equilíbrio fiscal, né? Porque o que é o equilíbrio fiscal? É você conseguir equilibrar receita, equilibrar despesa, né? Receita pública, o quanto o governo recebe, e gasto público, o quanto ele gasta, né? Enfim, o gasto público, então, e também empréstimos, despesas financeiras, etc. Então, né, é que nem, por exemplo, na nossa casa, né? Você tem que ter o seu orçamento, né, equilibrado, o quanto você ganha, o quanto você gasta. Então, o desequilíbrio fiscal é algo que deve realmente ser analisado, né, enfim, e que deve ser combatido, deve ser algo muito, né, enfim, tem que ter uma atenção especial para isso, tá? E isso, né, enfim, eu acho que, até retomando uma frase aqui do Keynes, né, John Maynard Keynes, que foi um dos maiores economistas do século XX, com o qual eu concordo, né, enfim, em muitos aspectos, ele tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: um dos maiores desafios econômicos é você conseguir equilibrar três coisas, que é liberdade, crescimento econômico e justiça social. E geralmente, realmente é uma equação, né? É uma balança de três pratos, se a gente puder dizer, que é muito delicada e muito difícil, né? Talvez até impossível. Porque geralmente quando você quer privilegiar crescimento econômico e liberdade, você deixa de lado a justiça social. E quando você quer privilegiar a justiça social, você pode deixar de lado o crescimento econômico e a liberdade. Então, mas assim, isso tem que ser buscado, esse equilíbrio entre esses pratos, né, tem que ser buscado, né? Então,
que se percebe é que o governo, né, quando anuncia que vai privilegiar mais a questão da justiça social, né, essa parte econômica, o mercado reage muito mal, né, e a reação do mercado ela é muito instantânea e muito rápida. Até para a gente conseguir contextualizar isso, né, colocar no contexto global, né, o que é que a gente vê? A gente vê que nos Estados Unidos, semana passada, enfim, na verdade, semana retrasada, o Fed ele aumentou a taxa de juros americana, certo? Então a taxa de juros americana está entre 3,75% e 4%, que é uma das taxas, maiores taxas, né, da história, né, dos Estados Unidos. Então isso faz com que os investidores naturalmente sejam atraídos para os Estados Unidos, principalmente pelos títulos públicos americanos, né, e retirem dinheiros porque é considerado um dos investimentos mais seguros que existe, se não o mais seguro, né? E isso naturalmente já faz com que o capital vá para os Estados Unidos. Com a eleição do Brasil, que enfim, a primeira impressão foi que realmente foi uma eleição que trouxe de volta a questão da democracia, os mercados estavam otimistas, mas alguns anúncios, né, deixaram o mercado um pouco mais tenso. Né? Então, assim, o que é que eu acho? Tibério, então você está querendo dizer que o governo tem que ser refém do mercado, o governo tem que fazer tudo que o mercado quer. Não. Mas o governo não pode ignorar o mercado. É isso que eu acho que é uma tarefa muito difícil. Porque o governo ele vai ter essa missão que é dificílima de agradar gregos e troianos, né? Porque, enfim, a eleição foi muito equilibrada, né? Enfim, então existe no Brasil esse impasse, né? Então uma parte que quer mais justiça social e outra parte que quer mais liberdade econômica, né? Então essa tarefa de agradar gregos e troianos vai ser muito difícil, quiçá impossível, né? Enfim, mas enfim, tem que ser buscado isso, né? De você, de um lado, tentar garantir investimentos públicos, né, em questões estratégicas, em setores estratégicos e também políticas públicas, mas também você garantir, né, o crescimento econômico, né, e o investimento privado. Né? Você não pode provocar essa fuga de capitais, você não pode afugentar e afastar o mercado. Né? Enfim. Bom, então só para resumir, eu acho que, fica aqui minha crítica, eu acho que essa decisão do governo de indicar o Manteiga para compor a equipe de transição na parte de planejamento e orçamento não foi uma boa decisão, para mim foi uma péssima decisão, porque, né, traz de volta esse fantasma, né, enfim, porque ele é muito queimado, né, esse fantasma, né, da derrocada econômica do governo do PT na época do governo da presidenta Dilma, tá bom? É isso aí, pessoal, né, novas notícias eu vou estar aqui compartilhando e comentando, tá bom? Valeu, um abraço.